Olá, meu nome é Maria Luísa, sou estudante de ADS e nesse vídeo eu vou apresentar um diagrama de classe e um diagrama de atividade. O diagrama de classe é um modelo da UML que mostra a estrutura do sistema. Ele representa as classes, seus atributos e seus métodos, além das relações entre elas. É muito útil para entender como os dados e as funcionalidades se organizam dentro de um software. Já o diagrama de atividade, ele descreve o fluxo de ações ou processos dentro do sistema. Ele mostra de forma visual como as atividades acontecem, quais decisões podem ser tomadas e como o trabalho segue de uma etapa para outra. É uma forma clara de representar o comportamento do sistema. Agora vamos observar o diagrama de classes, sendo essa primeira classe a aeronave, que guarda as informações essenciais como modelo, o fabricante e o número de voos realizados. O atributo, o número de voos, é particularmente importante, pois é usado pelo sistema para disparar alertas de manutenção preventiva. Em seguida, a gente tem a classe voo, que registra cada operação realizada pela aeronave. Nelas ficam armazenados os dados, como a data, a origem, o destino e a duração do voo. Esses registros permitem acompanhar o histórico operacional da aeronave e calcular as métricas de desempenho. Já a classe manutenção, ela representa as inspeções e os reparos. Cada manutenção é vinculada a uma aeronave e contém informações como o tipo de serviço realizado, a data, a hora e observações adicionais. Essa classe também se relaciona diretamente com o mecânico responsável e com a oficina onde o serviço foi feito. Já a classe alerta, ela é responsável por disparar as notificações quando a aeronave atinge um determinado número de voos. Por exemplo, após 50 voos, o sistema ele pode gerar um alerta para a inspeção preventiva do motor. E esse mecanismo garante que as aeronaves sejam vistoriadas dentro dos prazos corretos. E a classe relatório, ela consolida os dados de desempenho e histórico de manutenções e permite que o gerente visualize os indicadores como o consumo médio de combustível, o tempo médio entre as falhas e disponibilidade da aeronave. E a classe mecânico representa o usuário responsável por executar e registrar as manutenções. Cada mecânico possui atributos como nome e certificação, garantindo a rastreabilidade e a conformidade com as normas da aviação. A classe gerente, ela representa o perfil de usuário que gerencia as aeronaves. Ele pode cadastrar novas aeronaves, colocar aeronaves em manutenção e gerar relatórios consolidados. E por fim, a classe oficina. Aguarda informações sobre o local onde a manutenção foi realizada, incluindo o nome, o CEP e endereço. Essa classe se conecta a uma API de CEP, permitindo identificar automaticamente a localização da oficina. As relações entre as classes, elas mostram como os dados se conectam. A aeronave se relaciona com os voos, manutenções, alertas e relatórios. O mecânico, ele executa as manutenções e o gerente gerencia as aeronaves. E a oficina está ligado às manutenções. E agora a gente vai analisar o diagrama de atividade, que mostra o fluxo de uso do sistema. O processo ali começa com o login do usuário. Se o perfil for de gerente, ele pode cadastrar aeronaves manualmente ou via API, colocar aeronaves em manutenção e gerar alertas. Esse alerta ele é registrado num sistema. Indica que a aeronave precisa ser vistoriada. Se o perfil for de mecânico, ele acessa a lista de aeronaves que estão em manutenção. E o mecânico, ele seleciona a aeronave, executa o serviço necessário e registra a manutenção com a data, hora e oficina.
Esse registro ele é vinculado ao nome do mecânico, garantindo a rastreabilidade. E após a execução da aeronave, da manutenção, o sistema atualiza automaticamente o histórico da aeronave. Esse histórico inclui todos os voos realizados, as manutenções feitas e os alertas disparados. E por fim, um sistema gera relatórios de desempenho. Esses relatórios consolidam informações como o número de voos, manutenções realizadas, oficinas utilizadas e indicadores de desempenho. O gerente ele pode acessar esses relatórios para tomar as decisões estratégicas e garantir a conformidade com normas regulatórias. Esse fluxo ele garante que todas as etapas sejam registradas e que os dados fiquem disponíveis para consulta, aumentando a segurança, a eficiência e a transparência no processo de manutenção de aeronaves.